Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados dos fundos XP Exter 1 e XP Exter 2. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão e lembramos que a apresentação será gravada e publicaremos nos sites dos fundos nos próximos dias. O espaço de perguntas já está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos ainda que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora gostaria de passar a palavra para o time de gestão da XP Asset Management. Uma excelente apresentação a todos. Bom dia a todos, prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma apresentação trimestral de resultados. Essa nossa apresentação de resultados, a gente mudou um pouquinho o formato dela em relação aos trimestres anteriores, tendo em vista aí otimizar, não é, o tempo de todos. Então, a gente dividiu aqui em dois temas. A gente tem uma apresentação agora das 10 às 10h30, falando sobre o fundo XP Exeter 1 e XP Exeter 2, e depois às 10h30 nós temos uma nova apresentação para falar do fundo XP Ideias Aros. Então, vocês vão notar aqui ao longo dessa apresentação que a gente vai falando dos diversos tópicos sobre os dois fundos em conjunto, e depois a gente entra no detalhe um pouquinho de cada um, e tem um apêndice na apresentação que vai ser publicada, que daí conta aí com mais detalhes e todas as informações como a gente vinha apresentando nos trimestres anteriores. Então, começando aqui pela carta do gestor, falando um pouquinho sobre o desempenho macroeconômico no terceiro trimestre de 2022, a gente teve aí uma nova projeção de aumento do Produto Interno Bruto, do PIB do Brasil, para 2,8%, ante 2% que foi projetado no trimestre anterior. A gente viu aí em setembro um índice de confiança empresarial avançando, mostrando uma alta de 0,8 ponto percentual frente ao registrado no mês anterior, e atingindo aí o maior nível desde agosto de 2021. Então, as médias móveis trimestrais também indicam aí uma tendência ascendente no índice de confiança empresarial, o que é bom para o nosso mercado, de logística, mas é necessário aí a gente medir a expectativa agora nos próximos meses, tendo em vista o resultado da eleição e essa transição de governos que vai acontecer na virada do ano. Além disso, outros aspectos relevantes que podem trazer uma volatilidade aqui para o nosso cenário doméstico e o cenário internacional é o aperto monetário nos países desenvolvidos e um início de ciclo recessivo na economia mundial, os desdobramentos ainda prolongados da guerra do leste europeu e as incertezas no plano nacional do cenário fiscal e econômico no novo governo Lula, que vem aí se desenvolvendo com essa transição e ainda está um pouco nebuloso. E, por último, a desaceleração que a gente vem vendo nos resultados da economia chinesa. Falando um pouco de taxa Selic, o Copom manteve em 13,75 na última reunião a taxa Selic, sinalizando aí um encerramento do ciclo de elevação da taxa básica de juros. Então, com isso, a gente tem aí uma tendência nas nossas projeções de que se mantenha até o final de 2022 nesses 13,75 e que para o ano de 2023 a gente já comece a ter uma queda e feche o ano em 10,75. Isso tudo, claro, a depender do que a gente vê nos próximos meses no cenário fiscal e econômico que se desenha no governo Lula. Falando do setor logístico, onde a gente está investindo nesse fundo, o mercado brasileiro de galpões de alto padrão continua mostrando números positivos. O preço pedido de aluguel cresceu 6% trimestre versus trimestre anterior, de R$ 21,80 para R$ 23,10 por metro quadrado de área bruta locável. Se comparado com o ano passado, terceiro trimestre, nós temos um crescimento de 15% do preço pedido no período. Isso é uma recuperação em relação aí à inflação que teve na construção civil e também na economia em geral. A taxa de vacância apresentou aí um pequeno aumento no terceiro trimestre em relação ao segundo trimestre,
em função de dois fatores, não é? O grande número de entregas que teve no terceiro trimestre e uma leve desaceleração da absorção líquida em função desse novo estoque. Então, é algo temporal e que se deve ajustar nos próximos trimestres em função da previsão de diminuição do ritmo de novas entregas. Falando um pouquinho de região sudeste, onde a gente tem alguns ativos, a taxa de vacância de condomínios logísticos continuou caindo, não é? Então, de 11,4% para 10,7%, mostrando uma absorção líquida positiva no terceiro trimestre, e o preço pedido de aluguel subiu para R$ 23,00. Na comparação ano contra ano, esse aumento de 15%. No Distrito Federal, não é, onde a gente tem um outro investimento, os números se mantiveram estáveis no quarter over quarter, comparação do terceiro trimestre com o segundo trimestre, e a taxa de vacância se em 4,6% no terceiro trimestre, e o preço pedido em R$ 21,22, porque o que tem lá de estoque hoje é um estoque em uma localização não muito privilegiada e também uma qualidade inferior. No ano contra ano, a gente vê aí uma absorção líquida muito relevante, 36% caindo a vacância, mostrando o mercado aí superaquecido no Distrito Federal. Então, passando adiante, um pouquinho da visão geral dos fundos, falando aqui primeiro do XPX Ether 1, a gente está com 100% do capital alocado, não é? E, inclusive, eu vou entrar um pouquinho no detalhe mais adiante, a gente fez o desinvestimento de Jandira no final de outubro, foi uma venda de cerca de um pouco mais de 60 milhões de reais e com uma distribuição aí entre amortização de valor de cota e distribuição de dividendos de cerca de 38 milhões de reais entre os dois. Desses 38, cerca de 5 milhões, quase 6 milhões, foi distribuição de dividendos, que é efetivamente o ganho de capital que a gente teve nesta transação entre o investido e o valor da venda. E o valor da venda líquida, claro, porque a gente, nesse ativo, só relembrando, a gente comprou esse terreno com um pagamento a prazo e a gente tinha contas a pagar de terreno de 21 milhões de reais, corrigidos pelo CDI desde dezembro de 2020. Então, o valor acruado desse terreno a pagar, que vence em março de 24, e a Yamaha, que foi a compradora, carregou esta dívida, já estava em 23 milhões e 200 mil reais. Então, hoje a gente tem apenas, não é, então aqui está, não é exatamente o que aconteceu na venda de Jandira, vocês conseguem ver aqui, não é? Nós tínhamos uma participação de 100%, a venda foi realizada, a gente tinha aportado 33 milhões neste ativo, teve um ganho de 5,3 milhões nessa transação, distribuindo 38 milhões e meio agora em novembro para os investidores, sendo 33 o principal e 5,3 o ganho. Em Extrema, a gente ainda está finalizando em fase de construção, tendo entregue um primeiro pedaço, e eu vou entrar um pouquinho no detalhe mais adiante. Então, falando do XPX Ether 2 aqui, né, o snapshot do fundo, a visão geral dele, a gente tem dois ativos investidos, são dois terrenos que nós compramos, o terreno de Brasília e o terreno de Contagem. O capital alocado, a gente tem 43% do capital em Contagem, 57% em Brasília, a gente já alocou 100% do capital do fundo, então agora estamos aí na fase de desenvolvimento dos projetos e início de obra. A nossa participação nos dois projetos é de 97,5%, porque a gente tem um permutante que tem 2,5% dos projetos, junto conosco, um sócio. Então, falando um pouquinho de destaques do trimestre, a gente fez o desinvestimento de Jandira, não é? R$ 3.558 por metro quadrado, foi o valor dessa venda, uma venda num preço interessante, né, do mercado, bem em linha com transações recentes que vinham acontecendo, quando se olha, não é, pelo viés de reais por metro quadrado. Falando um pouquinho de Extrema, não é, do XPX Ether 1, em setembro de 2022,
concluímos a entrega dos módulos 1 e 2 do G100, que é a primeira fase. Essa área foi entregue 100% locada, num valor, inclusive, acima do que era o nosso business plan. Então, a gente está aí conseguindo performar nesse ativo melhor do que a gente esperava. A segunda fase do G100, que são os módulos 3, 4 e 5, já estão em negociação avançada e a previsão de entrega desses módulos é agora final de dezembro. O G200, que são os 17 mil metros finais, também estão em negociações avançadas e a previsão de entrega é ao longo do primeiro semestre de 2023. Então, a gente aí já está com 70% da obra em avanço físico concluído, em avanço financeiro 72%. E a previsão aí é de locações acima do nosso business plan, então performando melhor do que a gente tinha conservadoramente previsto. Falando do XPEX Ether 2, a gente concluiu a contratação da construtora, tanto para a obra de Brasília quanto para a obra de Contagem. As duas contratações foram dentro do budget que a gente tinha no business plan para o custo da obra, ou seja, a gente conseguiu contratar dentro da nossa expectativa de custo de obra. A obra de Brasília, ela já iniciou, acabou adiantando um pouquinho, iniciou essa semana. A gente começou a limpeza da camada vegetal do terreno, para, no início de dezembro, agora, quando acabar a remoção arbórea, iniciar efetivamente a terraplanagem. Expectativa de término de obra é novembro de 23 para Brasília. Contagem, nós estamos na fase final de aprovação, mas já estamos fazendo aí compras dos principais insumos da obra, dado que a prefeitura sinalizou que vai emitir o nosso alvará de obra entre agora o começo de dezembro e o início de janeiro, então a gente já mobiliza em janeiro e entrega essa obra em dezembro de 2023. Falando um pouquinho do retorno consolidado, primeiro do XPEX Ether 1, a gente tem um retorno consolidado em linha com o que a gente vinha apresentando aí nos últimos trimestres, fomos levemente impactados, aí, caindo de 17,6% ao ano para 17,3% ao ano no retorno consolidado dos projetos, em função de um leve atraso que a gente está tendo na entrega do Galpão 200 do ativo de Extrema. A tendência é que a gente consiga recuperar isso, mas a gente ainda não projeta. Como vocês sabem, a gente sempre se refere aqui na apresentação de resultados, a gente é conservador nos nossos business plans, nosso underwriting dos ativos, e a gente deve recuperar isso, buscar essa diferença em valores de locação mais altos dentro do empreendimento de Extrema. Falando um pouquinho do XPEX Ether 2, a gente também teve uma queda de 50 base points. Essa queda se deu em função aí do leve atraso também na liberação das licenças. Essa época agora de setembro, outubro, foi bem conturbada em função de eleições, prefeituras e governos se de trabalhar, então nós tivemos aí um delay aproximado de 60 dias na entrega e isso impactou no nosso resultado, mas a gente vai trabalhar para buscar essa diferença dentro de economias de custos e também em locações, aí, receitas mais altas do que o projetado. Então, aqui, o seguinte, o que está para frente aqui é o apêndice, que daí tem um detalhamento de cada um dos investimentos, Jandira, Extrema, Brasília e Contagem. Também tem o cenário macroeconômico, que é a carta que vem dos nossos economistas, do Fernando Genta, que é nosso economista-chefe, e o resumo do portfólio como um todo. Eu vou passar aqui para as perguntas, o Q&A está aberto para as perguntas aqui, eu vou ver. Tem uma pergunta do Vinícius Bastos, como faz para comprar cotas do XPEX Ether 2? As ofertas já estão encerradas, tá? Do XPEX Ether 2, então não tem como comprar cotas deste fundo hoje. Não é uma emissão primária. O único jeito de comprar cotas, como esse é um ativo que está no ambiente Selic, seria por balcão, através da mesa da XP, no secundário, se alguém
tiver aí se alguém tiver interesse em vender. A pergunta do Viriato aqui, vou falar com você, Viriato. Qual o motivo da TIR do Exeter 1 ser metade do Exeter 2? O motivo é basicamente a inexistência de endividamento dentro do Exeter 1, tá? Enquanto no Exeter 2 nós optamos aí por ter uma alavancagem no nível dos projetos, o que faz com que o retorno seja impactado positivamente, não é? Por isso. Então, no Exeter 1, a única dívida que a gente tinha era um parcelamento, não é, do terreno de Jandira, de a CDI de 21 milhões de reais, num fundo de 157 milhões de reais. Então, um endividamento muito baixo, que faz com que a TIR fosse mais baixa. Como era o nosso primeiro fundo de logística, de desenvolvimento, sendo distribuído dentro da XP, por uma base, basicamente, de investidores pessoa física, a gente optou naquele XP Exeter 1 em ir sem endividamento, para ter um cenário mais conservador, e sim sabendo, não é, dos resultados seriam mais baixos, mas na época, comparativamente com o CDI, eram resultados muito atrativos, e a gente tem aí trabalhado e projetado entregar o que a gente previu lá no começo, quando a gente fez a oferta do Exeter 1. No Exeter 2, a gente já trabalhou com endividamento, né, com alavancagem no nível dos projetos, e com isso a gente consegue ter essa melhor TIR dentro do fundo. Uma pergunta subsequente aqui do Viriato, se há expectativa de um Exeter 3, há expectativa da gente sim continuar investindo em logística, não sabemos se um Exeter 3 ou se vamos fazer um fundo mais generalista, que vai investir tanto em logística quanto em outros segmentos dentro do setor imobiliário, mas sim, vamos continuar aí saindo com novos projetos, com perspectiva de retorno em linha com o que a gente tem com a Exeter 2. Aí, na sequência, aqui uma pergunta do Luiz: como será feito o desinvestimento do GTLG11? Aqui ele escreveu GALG, mas é GTLG11. A gente tem algumas negociações em andamento para começar a desinvestir o GTLG11 ao par do que a gente comprou, não é, em block trades para outros investidores institucionais. Aí uma pergunta aqui do Paulo sobre o Exeter 1. Qual foi o efeito da venda de Jandira na rentabilidade do fundo? Vai ter alguma avaliação este ano em extrema? Como está a rentabilidade no FII? O efeito da venda de Jandira na rentabilidade do fundo se manteve, porque a gente vendeu ele, não é, numa TIR que era uma TIR levemente superior ao nosso underwriting, então a gente já estava contando com uma venda neste patamar. O que a gente conseguiu foi antecipar, não é, o desinvestimento projetado era de 40 meses, não é? Era em 40 meses fazer o desinvestimento, e a gente fez o desinvestimento em 18, retornando o capital mais cedo para o investidor, mas dentro da rentabilidade que a gente tinha previsto para o 40º mês. Quanto à avaliação em extremo esse ano, a gente ainda vai manter esse ativo a custo, tá? Como ele tem aí boa parte sendo entregue só no final de dezembro, essa reavaliação do ativo vai ocorrer ao longo de 2023, mas a nossa expectativa é desinvestir extrema ainda em 2023 e também desinvestir do GTLG, encerrando o fundo no ano de 2023. Essa é a nossa meta aqui como gestão, e entregar aí para os investidores uma TIR na casa de IPCA mais 13% ao ano. Uma pergunta aqui do Pacelli, não é? Tudo bom, Pacelli? Ótimo falar com você. Pergunta se a gente já está negociando extrema no Exeter 1 ou vamos esperar mais a evolução da obra. A gente já teve proposta não solicitada para extrema, mas a gente entende que tem aí que entregar pelo menos o restante do G100, agora em dezembro, locado, para sim, no primeiro
trimestre de 2022, de 2023, desculpem, já trabalhar no desinvestimento dele e efetivar uma transação aí de venda. Tem mais uma pergunta aqui do Viriato, a expectativa de venda do GTLG11, ela seria aí na casa de 98, R$ 100, a gente comprou a cota a R$ 100, né, no IPO do fundo, e ontem a cota fechou a 98, então a gente deve vender, não é, nessa faixa. Tem duas perguntas aqui do Gurman, do Maurício. Qual o custo da dívida do Exeter 2? A dívida do Exeter 2 ela ainda não está contratada, como a gente ainda tem capital disponível, a gente está negociando, não é, com os bancos essa alavancagem no nível dos projetos. Então, vamos ter esse assunto para falar e expor para vocês a dívida no próximo trimestre. E sobre a captação suplementar aqui do Exeter 2, sim, existe uma possibilidade de captação suplementar, que também envolve, não é, essa conversa da dívida, e isso fica para 2023 sobre isso. E daí, sobre a demanda de Brasília e Contagem, a gente está vendo aí o mercado muito aquecido, né? Brasília fechou o trimestre em 4,6% de vacância, então a gente tem aí já negociações em andamento, e Contagem, a taxa de vacância fechou o trimestre, se eu não me engano, em 1,5%. Então, também temos aí conversas em andamento. A nossa expectativa é que tanto Brasília quanto Contagem performem como está performando Extrema, que é entregar pelo menos 90% locado. Uma pergunta aqui do Labs. Tudo bem, Labs? Sim, a gente está em negociações avançadas, não é, para o projeto de Extrema, e vamos sim, assim que assinar os contratos de locação, divulgar. A gente divulgou um fato relevante em final de setembro, ou 1º de outubro, se eu não me engano, que foi da primeira locação, que foi para a ID Logistics, dos 23 mil metros que estão entregues. Agora a gente tem mais 37 mil metros para entregar em dezembro, e desses 37 mil metros a gente já tem 27 mil metros em negociação muito avançada, e a gente solta assim um comunicado ao mercado assim que ocorrer aí a assinatura do contrato. Tem uma pergunta aqui do Andréas: expectativa de desinvestir Exeter 2 em 2024, sim, essa é a nossa expectativa, Andrés. Dado que a gente entrega os projetos no final do ano que vem, nossa expectativa é desinvestir no primeiro semestre de 2024. E respondendo aqui uma última pergunta do Paulo, que é por que investiram no FII GTLG11? A gente fez esse investimento como gestão de caixa, no momento, não é, que o CDI e a taxa Selic estavam cerca de 3% ao ano, e o FII, não é, esse FII tinha uma rentabilidade garantida de 8,4% ao ano. Então, foi uma gestão de caixa de um dinheiro que nós tínhamos dentro do fundo, que, se fôssemos carregar o ativo de Jandira, esses recursos seriam utilizados para, em março de 2024, quitarmos o terreno. E apareceu aqui mais uma pergunta interessante do Luiz Noal. Quando podemos esperar algum ajuste nos preços da cota do Exeter 2? Nós devemos esperar um ajuste de preço na cota após a entrega dos ativos. Por quê? Porque, como praxe, quando os ativos estão aí em desenvolvimento, construção, a gente marca eles a custo. Então, não tem como refletir nenhum ganho. Uma vez os ativos terminada a obra, a gente contrata um laudo de avaliação e daí começa a avaliar pelo laudo. Não é? Isso reflete na cota do Exeter 2. Bom,
Entendo que é isso por aqui, não é? Estamos aí no horário e agradeço a participação de todos. Estamos à disposição caso hajam aí questões que surjam posteriormente na leitura do material que vai ser divulgado hoje no site e também na CVM. Obrigado a todos aí pela presença. Ótimo falar com vocês, Viriato, Pacelli, Labis e demais. A apresentação trimestral de resultados dos fundos XP Exter 1 e XP Exter 2 está encerrada. Lembramos que a apresentação foi gravada e publicaremos no site do fundo nos próximos dias. Forçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agradecemos a participação de todos. Bom dia.